apresentar a última proposta para esta semana e ela foi selecionada aqui do livro Numerar, nas páginas 25 e 26 do livro. Para a realização dessas propostas, é necessário que você providencie peças de um jogo que nós costumamos denominar como blocos de construção. São peças parecidas, semelhantes com essas que estão aqui aplicadas na página. Geralmente elas são de madeira e permitem uma infinidade de composições e de brincadeiras. Então providencie peças desse jogo ou de algum semelhante a este que vocês tenham aí em casa. Agora, se vocês não tiverem jogos dessa natureza aí em casa e mesmo assim desejarem realizar os encaminhamentos que eu vou sugerir aqui, nós preparamos um PDF contendo imagens de peças como essas, para que vocês também possam utilizar, tá certo? Bom, inicialmente então, organize essas peças de jogo em algum ambiente aí da casa para receber a criança e fazer a ela uma surpresa. Num primeiro momento, você pode, além dessas peças de jogo, acrescentar alguns outros itens, por exemplo, miniaturas de animais ou de brinquedos, carrinhos em miniatura, por exemplo, ou então algumas sucatas de tamanho pequeno, de modo que compondo com as peças do jogo, a criança tenha a oportunidade de criar diferentes cenários, diferentes situações para se divertir aí na sua companhia. E depois, em outras ocasiões em que vocês estiverem brincando com essas peças, aí você pode provocar alguns desafios parecidos com esses que criamos aqui na página 25 do livro. Nesses desafios, nós criamos composições considerando determinados padrões das peças, sejam com relação às formas ou às cores que estão aqui compondo cada uma dessas sequências. Você pode criar sequências como essas ou parecidas com essas aí com as peças de jogo que vocês estão utilizando, criando um desafio para a criança descobrir qual é a próxima peça que ela deve posicionar para dar sequência àquela composição. Por exemplo, aqui nós utilizamos uma peça vermelha e uma roxa de formatos diferentes também, mas fomos alternando cor e forma. E o desafio da criança então é descobrir quais são as próximas peças aqui posicionadas. E dessa mesma forma, você pode criar desafios dessa natureza com as peças reais, com as peças físicas do jogo aí em casa. E assim, você pode criar os padrões de sequência para a criança descobrir qual é o segredo que está ali, e também a criança pode ser incentivada a criar esses padrões para que você descubra qual é o segredo desse posicionamento de peças que ela fez. Enfim, o que importa é que a criança tenha essa oportunidade de prestar atenção no formato, na cor, no tamanho dessas peças que ela está utilizando e que utilize esses critérios para compor as composições que carregam um segredo a ser descoberto por você. Então, provoque essas situações, incentive a criança a também criar essas diferentes composições, seja para você descobrir ou para algum outro familiar que esteja aí com vocês em casa. Bom, depois que ela explorar bastante essas situações com o jogo físico, você pode propor a realização das atividades aqui no livro, caso a escola tenha sugerido que vocês realizem as atividades aqui diretamente neles. Para a realização dessas propostas, é necessário que a criança destaque estas peças que estão aqui na página 93 do livro de material de apoio, tá certo? Portanto, esse conjunto de peças será utilizado nesta proposta da página 25 e também na página seguinte aqui do livro. Com as peças todas destacadas, você pode propor à criança, como primeiro desafio, que ela componha, posicione as peças na mesa ou no chão, onde vocês estejam realizando a brincadeira, compondo assim essa composição que está aqui elaborada. Depois que ela experimentar fazer isso, tanto essa composição quanto esta sequência com as peças que destacou, você pode mostrar a ela que há espaços aqui na página onde ela deve colar as peças na sequência em que elas devem aparecer de acordo com a composição. Portanto, neste segundo exemplo em que temos as peças vermelhas e roxas, quais serão as próximas duas peças que devem ser acrescentadas aqui nessa composição?
Então a criança deve posicionar as peças que ela julgar necessárias e aí, conversando com você, ela vai fazendo a checagem para averiguar se aquela seleção de peças e aquele posicionamento delas corresponde à sequência, ao segredo que gerou a sequência que está aqui evidenciada no desafio. Se as peças estiverem adequadamente posicionadas, então você pode solicitar a ela que cole esses cartões nestes espaços aqui do livro, tá certo? E com as peças que restarem, você vai propor as outras atividades aqui na página 26 do livro. Nesta primeira, a criança é convidada a criar uma composição com as peças que restaram. Então, ela deve observar as peças que ela tem à disposição e com essas peças ela deve criar, portanto, uma composição, posicionando aqui sobre essa área do livro e criando assim uma sequência para você descobrir o segredo, tá certo? Assim, conversando com você novamente, ela vai averiguando em que medida essas peças estão ali posicionadas e verificando se o segredo que ela determinou para o posicionamento das peças respeita esta sequência, seja no critério cor, ou no critério tamanho, ou no critério forma. Ela pode inclusive associar mais do que um critério para compor essa sequência, tá certo? O importante é que ela explore as possibilidades antes de efetuar a colagem das peças aqui no livro, tá certo? Veja, durante a realização desses desafios, é importante que a criança tenha muita oportunidade de nomear as peças que está utilizando. Então pergunte a ela como se chamam aquelas peças, qual é a cor da peça tal. Então você pode citar um nome de peça para ela indicar qual é a cor. E assim, por meio de questionamentos dessa ordem, você vai averiguando quais nomes de formas geométricas que a criança já domina. Veja, quanto às formas que ela ainda não domina, como você pode colaborar para que ela amplie esse repertório? Você deve proporcionar mais situações como essas, porque são nessas situações de brincadeira que você pode provocar momentos para que ela amplie esse conhecimento. Por exemplo, você pode propor que seja criada uma sequência usando apenas peças quadradas. E aí ela vai se deparar com todas aquelas formas de peças e com a sua ajuda ela vai separando apenas as quadradas para brincadeira. E é assim, por meio dessa exploração, dessa manipulação das peças do jogo, que ela vai ter a oportunidade de ampliar os próprios conhecimentos. E então, quando você perceber que a criança ampliou esses conhecimentos em torno dos nomes das formas geométricas, você pode propor à criança a realização dessa atividade aqui na página 26, em que a gente pergunta qual dessas peças do jogo tem a forma de um quadrado e depois qual delas tem a forma de um triângulo. Então são essas formas geométricas que nós destacamos aqui, mas que nas atividades e brincadeiras aí em casa você também pode abranger outros nomes de outras formas geométricas também. O importante é que ela tenha a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, tá certo? E vejam, para quem está utilizando os livros, por meio do acesso por esse código, vocês têm à disposição um jogo com as formas geométricas. Para quem não está utilizando os livros em casa, nós também disponibilizamos esse mesmo código na apresentação. Então, se tiverem a oportunidade, acessem esse jogo também com a sua criança para que ela tenha mais essa oportunidade de ampliar seus conhecimentos relacionados às formas geométricas, tá certo? E às sequências também. Bom, eu espero que essas sugestões que selecionei aqui no livro Numerar, assim como as outras, relacionadas aos outros livros, sejam boas oportunidades para vocês criarem situações diversas para a criança se divertir e aprender bastante aí na companhia de vocês em casa. Uma boa semana e até a próxima!